Boa tarde, caros colegas, professor. Me chamo Euclides Teixeira da Silva Neto, nosso professor orientador é Leonardo, da matéria sobre flotação. Vou trazer um pouquinho para vocês sobre o assunto flotação, que é flotação, seus tipos e a colisão dela, né? Qual os processos da colisão que existe dentro da flotação. Então, a flotação é uma coluna em um processo físico-químico, utilizando o beneficiamento do minério. Como a palpita, com o objetivo de promover a separação das partículas de interesse dos minerais de ganga. Nesse processo, bolhas de ar são injetadas ou formadas no interior da coluna. Assim, as partículas hidrofóbicas se aderem à superfície das bolhas, formando agregadas bolhas-partículas, que ascendem, flotam, né? Então elas flotam. Essas bolhas elas começam a flotar, formando uma base de espuma coletada no topo do equipamento. A gente tem um exemplo aí na foto, como essa flotação que acontece no físico-químico do minério, nesse beneficiamento. O que é tensão superficial? Tensão superficial ou interfacial, também conhecido, Y, é definida como termodinâmica, como trabalho reversível necessário para criar uma unidade de área da superfície entre duas faces. Aí a gente entra a colisão, né? A colisão de uma partícula com bolha é especialmente influenciada por fatores físicos, como exemplo o tamanho das partículas, das bolhas, a densidade das partículas e do líquido, e em geral, fatores hidrodinâmicos, tais como podemos citar aí a viscosidade do líquido, força de cisalhamentos, que é líquido e a partícula nesses dois casos, força de tração gravitacional, inércia, quantidade de movimento das partículas, que é entre as partículas grossas, difusão ou movimento browniano, que é partículas finas ou ultrafinas, turbulências, entre outros. Enfim, a colisão é uma função de movimento relativo de partículas e bolhas sendo dependente da hidrofobicidade das partículas. Santana, 2007. Então, portanto, a probabilidade de colisão de influências pelo movimento relativo de partícula e bolha é considerada alguns fatores tais como a inércia ou movimento das partículas grossas, a difusão ou movimento brownianos das partículas ultrafinas, a força de cisalhamento produzida pelo movimento relativo entre o líquido e as partículas e a força da atração gravitacional, atuando de forma mais efetiva nas partículas mais densas, que ali entre as intermediárias e as grosseiras. Então aqui é um pouquinho sobre o que é flotação, qual sua tensão, como ela trabalha e sua colisão. Muito obrigado a todos.